de um rei em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Tesourito tornerà, la morte fuggirà, il buio tremerà, il buio tremerà. Este é o Espaço Didaquê. Muito boa tarde, graça e paz, shalom a todos. Uma alegria ter você em sintonia conosco quando nós estamos dizendo quão grande é o Senhor. Esteja sintonizado aqui com a IBNU ao vivo aqui na Musical FM 105.7. E para dar início a este momento, os nossos cumprimentos agora dos nossos queridos aqui que estão conosco diretamente da programação ao vivo, Jonatas Hübner e Suzy Lee. Jonatas, boa tarde. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, queridos ouvintes, que essa seja uma tarde muito especial na sua vida, que você receba aí uma palavra de bênção da parte do Senhor para você. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a esse espaço especial de encontro com amigos, mas também de muito ensino, não é verdade, Sayão? E a IBNU tá aqui, vocês podem mandar mensagem aqui pro nosso celular, pro nosso WhatsApp. Qual que é, Sayão? Nosso WhatsApp, vamos ver. É o número 11, cidade de São Paulo, né? 11 97152 5962. Repetindo, 97152 5962. Então participe, né? Mandando suas perguntas, mas hoje tem alguma coisa especial, não tem, Sayão? Sim, nós vamos ter, você fique sintonizado aí. Obrigado, Suzy, aí pela nossa sintonia. Atenção, você já pode aí marcando, porque nós vamos fazer o seguinte, atenção, hoje vai ter um presente especial. Você vai ser contemplado, depende. As pessoas que mandarem um WhatsApp pra gente, nós vamos trazer um prêmio especial para quem estiver mais longe de nós. Opa! Olha aí, no território brasileiro, porque não conseguimos entregar. Infelizmente já temos gente aqui da Ásia, da África, da Europa em sintonia com a gente, mas a gente não consegue mandar para vocês nesse momento, vai ficar para um segundo momento. Você que estiver no lugar mais distante, mande o seu WhatsApp dizendo qual é o seu nome e de onde você está nos ouvindo, que nós vamos mandar de presente para você uma Bíblia Brasileira de Estudos. Eu sou o editor geral dessa Bíblia, que teve aí um trabalho extraordinário, foi publicado pela editora Agnus, você vai recebê-la de presente. E para quem está muito perto, Suzy? O mais perto. O mais próximo da gente, nós estamos aqui na Avenida Paulista. Eu não sei quem está mais perto da gente, a gente vai ter que verificar todos que mandarem aqui. Então você não pode perder a oportunidade de ganhar uma Bíblia de Estudo Esperança. Se você for a pessoa escolhida, você vai receber, a IBNU vai mandar gratuitamente como um presente
aí da sua sintonia conosco nesta tarde muito especial. Então, mais uma vez, Jonatas, aí só como é que é o negócio mesmo? É 5511, qual que é o zap direitinho? O WhatsApp pro pessoal, tem que mandar pelo WhatsApp, né? Mandar pelo WhatsApp, isso. O número é 5511 971525962. 971525962. Então fique sintonizado com a gente, acompanhe o nosso Espaço Didaquê, e agora nós vamos ter um tempo aqui de reflexão na palavra de Deus. Eu peço a sua atenção. Prepare agora a sua mente, o seu coração. Daqui a pouco nós teremos conversas ao vivo, oportunidade para trazer as suas perguntas. Temos também coisas especiais da IBNU, que tanto a Suzy como o Jonatas vão trazer aqui de informação pra gente. E eu queria, nessa tarde, a gente estava ouvindo agora há pouco uma música muito especial que diz quão grande é o Senhor. E a IBNU, no seu perfil internacional, com amigos, parceiros e membros em vários lugares do mundo, aí compôs, né, essa apresentação musical especial aqui para que a gente lembrasse disso. E lembrando dessa realidade, eu queria pensar agora com você no texto de Isaías capítulo 6. O texto bíblico diz o seguinte, que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Olha que coisa interessante. Eu convido você agora a passear comigo no túnel do tempo e voltar lá atrás. Isaías, você pensa no profeta Isaías. Bom, profeta, você sabe, profeta tem cara de velho, de pessoa bem idosa, né? A gente olha lá as esculturas do Aleijadinho e fala, aquilo é um profeta. Ô Saião, você tá parecendo um profeta, né? Pois é, né? Então tudo bem, vamos conversar sério sobre o assunto. Porque na verdade os profetas antigos, eles tiveram 10 anos de idade, 15, 20, 30 e assim por diante. Isaías nessa época é um jovenzinho de 20 anos de idade. Então você imagina só, ele estava vivendo no momento quando a crise internacional se estabeleceu na região ali de onde hoje está o Oriente Médio. O que houve? Primeiro, eles estavam desfrutando de um reinado de 52 anos do rei Uzias, rei de Judá, onde a coisa estava indo muito bem, todo mundo estava prosperando, a coisa estava caminhando de uma maneira muito adequada, e de repente o rei, que era o rei da estabilidade, veio a falecer. Isaías tinha uma família meio que ligada a esse ambiente da realeza de Judá e tinha expectativas assim muito promissoras para a sua vida. E ele começa a ouvir uma notícia internacional de que existe um novo poder no mundo, um poder militar forte, que são os antigos assírios, né, que eram inclusive um poderio cruel que começou a conquistar todo mundo e vencer todo mundo na região. E agora a pergunta é: o que é que eu vou fazer da minha vida? Pense bem, meu querido ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã. Quantas vezes num cenário de crise internacional, de crise na nossa vida, a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe se a crise maior é externa ou interna. Então Isaías entra numa crise profunda. E de repente o que ele faz? Ele vai buscar a Deus, ele vai atrás de Deus, e diz a Bíblia que ele entrou no templo. E quando ele entra no templo, nesse momento de dor maior, Isaías é contemplado por uma visão especial de Deus. E o que é que ele vê? Olha só que coisa especial vemos no texto, que Isaías descobre que quão grande é o Senhor, porque o Senhor é que está sentado num alto e sublime trono, num trono exaltado. Ou seja, Isaías precisava descobrir quem de fato tem o poder e domina. Porque a gente não pensa isso. Não, quem domina é quem tem dinheiro. Não, quem domina é quem tem o poder político. Quem domina é quem sabe articular as realidades deste mundo. E ele achava de fato que o cenário internacional e o rei Uzias seriam sinônimos de paz, prosperidade e tranquilidade. Deus então vai se revelar de maneira especial, mostrando para Isaías quem é que está sentado
sentado no trono. Isaías então tem aquela visão e é impressionante porque aparecem uns seres assim que não aparecem em nenhum lugar da Bíblia, seres angelicais enormes que têm 6 asas. Imagina só essa visão, né? Esses serafins, que vem da palavra hebraica saraf, que quer dizer queimar, arder, purificar, aparece naquele cenário e a coisa tem assim um show de efeitos especiais extraordinários, porque o templo começa a balançar, treme tudo, surge ali fumaça naquela situação. E diante dessa visão, Isaías ouve aqueles seres falando em voz alta: Kadosh, 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 Yehovah Tzavaot. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Você imagina essa visão impressionante? Nessa hora, Isaías tem contato não só com a grandiosidade e a realeza de Deus, mas com a sua santidade, a sua peculiaridade única. Quando ele está diante disso, ele dá um grito e diz: ai de mim, porque eu sou uma pessoa de boca perversa, meus lábios são impuros e maus, e eu estou junto de um povo que é do mesmo jeito. Isaías observa o seu pecado, o seu fracasso, a sua dificuldade maior. E aí a gente vai ver que existe um centro de tranquilidade e de equilíbrio no nosso coração. E que esse equilíbrio, essa tranquilidade não depende tanto só das circunstâncias externas, mas de recebermos a revelação de quem Deus é. Quando Deus mostra pra gente que apesar das aparências Ele continua reinando, e Ele revela o seu poder e santidade a nós, a gente descobre a verdadeira crise que dificulta a nossa vida. Você já viu que coisa interessante? Eu já vi pessoas passando por problemas muito pequenos e perdendo a cabeça e fazendo bobagem. Eu já vi gente passando pelas situações mais absurdas e impossíveis de serem superadas e passarem por aquilo com tranquilidade e paz. Isaías descobre que a sua falta de sintonia, sua ruptura, sua distância em relação a Deus é o seu problema maior. Então, na hora, revela-se o seu pecado, revela-se assim esse caminho de escapar da sua fragilidade por meio de um comportamento equivocado que mostra a sua autonomia, a sua autossuficiência, o seu erro diante de Deus, e aí ele se arrepende. E olha que coisa interessante. No meio dessa situação, nosso texto bíblico é de arrepiar, de mexer com a gente. Você imagina só, Isaías está lá, está tudo tremendo, aquele barulhão, o templo enchendo de fumaça, e de repente uma criatura daquela, um anjo daquele, vem com uma tenaz, um fogo aceso, uma brasa, e vem para cima dele. Se eu tivesse no lugar do Isaías, eu diria: bom, eu acho que eu vou morrer do coração antes dele chegar aqui. Não teria nem suportado a situação. O anjo vem, toca nos seus lábios e diz: a sua maldade, a sua iniquidade está perdoada, o seu pecado está resolvido diante de Deus. Você já reparou isso? A gente faz tanta bobagem, se afastando, se distanciando de Deus, sem entender que Deus conhece o nosso medo, a nossa instabilidade, a nossa fuga do seu amor, a nossa atitude indevida, e Ele vem atrás de nós com a intenção de nos perdoar. E mesmo estando no Antigo Testamento, numa época em que o sacrifício era comum no templo, em vez de haver uma exigência que: olha, Isaías, já que você pecou tanto, agora chegou a hora de você resolver isso diante de Deus e traga tal sacrifício, faça tal ritual, cumpra tal cerimônia, a resposta divina é: o seu pecado está perdoado, a sua situação está resolvida diante de Deus. Aí a gente pergunta: por que Deus não livra a gente da crise? Por que Deus não impede um cenário internacional conturbado? Por que Deus não nos dá assim uma espécie de tranquilizante espiritual para que a gente não sinta nada e fique só sombra e água fresca? Porque Deus quer mexer com a nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus constrói a sua linda história de redenção e de bênção através de pessoas frágeis, como você e eu,
como aquele jovenzinho Isaías, que não sabia o que ia fazer da vida diante do cenário difícil do mundo da sua época. A gente vê a genealogia de Jesus, a gente vê a lista das pessoas de Hebreus capítulo 11, a gente sabe que nenhum deles nunca chegaria em lugar nenhum. Foi a mão de Deus que poderosa e bondosamente mudou o cenário. E aí eu acho tão interessante a gentileza divina, porque Deus, depois de tudo isso, em vez de falar: Isaías, agora eu resolvi o seu problema, então faça o favor de entrar na fila e obedeça, recruta Isaías, 1, 2, 1, 2, não. Deus, assim de boa, chega para Isaías e diz: quem há de ir por nós? A quem eu vou enviar? Isaías, você tem alguma ideia? Tem alguma sugestão de quem pode ser usado para ser um canal de bênção na minha obra? E é tão bonito o texto de Isaías, chega e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer usar a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus quer despertar você que está longe aí, com a boca suja ou com a vida suja, perdoar e trazer de volta. Deus quer mexer com a sua vida através do momento difícil que se passa fora no mundo à sua volta e dentro na crise interna do seu coração. Ele quer balançar os alicerces e mostrar que Ele reina, que Ele é santo e que Ele usa as pessoas conforme a sua soberana ação e a sua glória e o seu poder. E é tão interessante que Isaías é encaminhado para a missão. Eu fico pensando naquele menino, aquele jovenzinho apavorado, tremendo de medo no tempo. Como ele poderia imaginar que ele seria o maior profeta do Antigo Testamento, escrevendo o maior livro que nós temos, de 66 capítulos, o livro que mais traz esperança sobre a redenção futura, o principal profeta messiânico, um livro extraordinário que quase qualquer tema importante que você tem na Bíblia, em algum lugar Isaías mexe com isso e fala sobre esse assunto. Tudo começou com um rapaz que não tinha uma boca muito limpa, que tinha medo do futuro e não sabia o que ia acontecer com ele, que um dia tremeu diante do Deus único que trouxe a sua mão de poder, de perdão, de graça e colocou-o na missão. Deus quer usar a sua vida, quer fazer da sua vida um canal de bênção, e através dessa instabilidade a gente encontra o foco da estabilidade verdadeira da nossa vida, que está apenas em Deus, na sua mão bondosa e na missão que Ele tem para mim e para você. Então, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial nesta tarde, ouvindo esta palavra da IBNU, e que Ele faça você encontrar o caminho que Ele tem para a sua vida, para que você se torne canal de bênção de verdade. Onde você está aí, sintonize o seu coração com Deus. Eu vou orar pela sua vida agora e pedir que essa mão poderosa, extraordinária e única do Senhor nos abençoe de maneira muito especial. Deus bondoso, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos pela maneira única, diferenciada e peculiar que o Senhor tem de lidar com a nossa vida. Deus bondoso, o Senhor conhece todos os queridos que nos acompanham agora, que talvez estejam aí enfrentando um momento de muita dor e instabilidade. Ó Deus, só o Senhor conhece quais são as inquietações mais profundas do coração. Pedimos a ação poderosa do Teu Espírito, a Tua intervenção, a Tua graça, a Tua cura, a Tua restauração, o Teu perdão e o Teu encaminhamento, Senhor, para que eles sejam usados para a Tua honra e para a Tua glória, para aquilo que o Senhor tem de despertamento na vida deles nesta tarde, nesse dia especial. Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Você precisa conhecer a Igreja Batista Nações Unidas IBNU. Uma comunidade saudável para uma cidade melhor.
para um mundo melhor. Uma igreja comprometida com o reino de Deus, sob a liderança do Luiz Saião. Nosso canal no YouTube possui centenas de mensagens, estudos e vídeos com preletores brasileiros e internacionais do mais alto nível. Siga nossas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram. Contribua com os projetos missionários, sociais e humanitários da IBNU. Projetos em comunidades carentes em São Paulo, no Nordeste, na África, na Ásia e América Latina. Uma igreja que abençoa o povo de Deus perseguido e sofrido em vários países no mundo, no leste europeu, na Ásia e na África. Invista no Rota 66 e nos outros projetos de ensino da IBNU. Contribua com a IBNU e que Deus abençoe sua vida. Igreja Batista Nações Unidas. Bradesco, agência 1445, dígito 1. Conta corrente 35400-7. IBNU. Igreja comprometida com o reino de Deus. Muito bem, aqui no espaço Didaquê, palavra de Deus para você. A gente agradece a sua sintonia. Fique ligado com a gente porque vai ter muita coisa ainda na nossa programação especial. E olha só, nós estamos falando aí daquilo que Deus tem feito na vida de muita gente da IBNU e gente em sintonia com a IBNU que procura ser canal de bênção na vida de quem sofre. E recentemente a IBNU, numa parceria com a Igreja Cristã Washington, está desenvolvendo um trabalho muito interessante chamado Projeto Apiaí. Aliás, eu não sei nem se é Apiaí, se é Apiaqui, e por isso eu vou pedir a Suzy Lee que explique isso aqui, porque a coisa tá difícil para entender. Suzy, o que é esse projeto? E como é que as pessoas, amigas e parceiras da IBNU podem participar disso? O que está acontecendo? Explica pra gente aqui no nosso Didaquê. Saião, o projeto não é Apiaí, é Apiaqui. Puxa, né? pensei que era Apialá. O lugar em que há essa produção, e a produção rural chega aqui em menos de 2 dias, está na tua casa. Você pode aproveitar de coisas deliciosas, né, Jonatas? Você Exato. Experimentou, né? Tem material tudo. Orgânico, assim, de primeiríssima qualidade. De primeira. Mas o que é? Tem molho de tomate, tem mel, tem vários legumes e frutas. Mas o projeto Apiaqui é muito interessante porque permite que o produtor ele não tenha assim que vender barato, demais. Né, demais, que perca a sua produção, mas produz e consegue trazer aqui e para abençoar pessoas aqui também de comunidades carentes, né, que tem recebido, inclusive, semana retrasada, a IBNU mesmo doou 1 tonelada de alimentos para comunidades carentes. Isso tem acontecido. E agora, nessa próxima no próximo carregamento, que deve chegar dia 17 de outubro, não é verdade? É um sábado. Então você já pode se preparar aí para comprar, para doar. Você pode orar, você pode doar com recursos e comprando também os alimentos, né? Você pode acompanhar isso através do Instagram Apiaqui, @Apiaqui. Isso nós vamos também passar pelo nosso canal da Conexão, que é esse telefone. Qual que é, o Jonatas? É o 5511-97152-5962. Mais uma vez, 11-97152-5962. Então você pode entrar em contato com esse telefone que nós passamos o site, que vai ficar pronto, né, com os elementos que nós vamos ter à disposição. E eu tô assim, uma expectativa grande, viu? Porque é delicioso. Muito bem, então você entendeu bem, a IBNU está levantando recursos para a gente adquirir na próxima vez mais de 1 tonelada de alimentos para doar para gente carente que não tem nenhuma condição. Nós temos parcerias, né, como por exemplo o Projeto Restauração, a Missão AME, e se você quer participar, quer contribuir com esses projetos da IBNU, você pode fazer uma doação pela nossa conta do Bradesco, que foi passada,
e vai ser repassado daqui a pouco para que você seja parceiro nosso e também nos abençoe nesse nosso ministério aqui no rádio. Uma grande bênção poder ajudar, né? O pessoal que precisa lá, por isso que é a pia lá, não, a pia lá, né? A pia aqui e a pia aí, né? Então ajuda lá, ajuda aqui e você pode ser parceiro nosso. Então vamos lá. Você está em sintonia com a gente? E chegou agora a hora em que você pode fazer as suas perguntas, né? Já temos aqui. Já tem pergunta, olha lá, e também podem fazer perguntas ao vivo. E ó, não se esqueça, só para o pessoal falar, você diga de onde você está falando. Quem tiver mais longe possível vai ganhar a Bíblia brasileira. Sabe qual que o que temos recebido? Eu quero ganhar, mas ninguém fala nem o nome, nem de onde é. Então vai perder. Você vai precisa ter que mandar uma Bíblia pra gente. Exatamente. Assim você precisa mandar o seu nome e de onde você está falando, né? Para que a gente saiba se está muito longe ou se está muito perto, para poder ganhar exatamente o que mesmo? Para ganhar, quem está mais longe vai ganhar a Bíblia Brasileira de Estudos com 12 mil notas, uma Bíblia extraordinária de estudo, muito boa, e quem está aqui pertinho vai ganhar uma Bíblia que é a Bíblia de Estudo Esperança, perfeita para discipulado, para aquele que está caminhando no início da sua fé. Eu sei que tem um monte de pergunta cabeluda aí nessas... Tá chegando até para mim também aqui. Vamos lá para as perguntas. Vamos lá. Por que Jó, que morava em Ur dos Caldeus, ele era fazendeiro, e qual era o nome dele em hebraico? Jó. Então, vamos lá, né? Jó, na verdade, morava na terra de Uz. Não confundir o Ur com Uz, né? Quem é de Ur dos Caldeus? É o Abraão, né? A família dele. Não é talvez tão longe assim. A gente não tem certeza onde a terra de Uz ficava, mas provavelmente em algum ponto entre a terra dos Edomitas, dos Midianitas e a região da Mesopotâmia. A gente lê no começo do livro de Jó que chegaram lá os sabeus, né? E lemos também uma referência aos caldeus, então por isso a gente sabe que fica nesse contexto aí, né? Então não quer dizer isso, nós sabemos então que é uma diferença, não podemos misturar aí, né? A palavra, o nome de Jó, Yov, em hebraico, né? E é assim que a gente pronuncia. Tem uma outra pergunta aqui que fizeram no canal do YouTube. Pastor Saião gostaria de entender qual a intenção de Jesus ao dizer: ninguém tira pedaço de roupa nova para colocar em roupa velha, e ninguém põe vinho novo em odre velho. Deixa eu ver se minha roupa tá tudo certo aqui, se é alguma dica pra gente, mas olha, é o seguinte: no tempo de Jesus, a gente tem uma religiosidade que havia se perdido no contexto do legalismo, né? E as pessoas então estavam assim achando o seguinte, que a vida com Deus era só você dar uma remendada, né? Você precisa de mais uma cerimônia, você precisa de mais um ritual, você precisa de uma regra um pouco mais exigente, né? Sabe, Jonatas, uma vez eu estava conversando com um rapaz interessante, Suzy, e aí ele perguntou para mim: o senhor é cristão, é crente? Falou: sou sim, mas o senhor bebe café? Eu falei: olha, de vez em quando bebo, né? Então não é, porque quem é cristão de verdade nem café não bebe. Aí eu percebi que pra ele... na roça, então. Tá difícil, né? Pra ele, assim, quanto mais esquisito, diferente a pessoa fosse, mais cristão sincero ele era, né? E é mais ou menos esse tipo de mentalidade que havia na época. E Jesus diz: olha, esse negócio de você botar um remendo não resolve, você tem que nascer de novo. Você tem que começar do zero, você tem que sair fora desse sistema religioso e aprender a depender de Deus para o perdão dos seus pecados, da sua graça. Então não adianta reformar aquilo que não serve, né? É casa que vai cair, tem que derrubar e construir de novo. É verdade. Tem mais alguma pergunta aí, Suzy? Tem sim, aqui chegando novas perguntas. Pastor Saião, o texto de Hebreus 6 fala da perda da salvação? Eixa, olha só que coisa, hein? Será que fala da perda da salvação? Então veja lá, Hebreus 6 está dizendo pra gente que é impossível que aqueles, né, que uma vez foram iluminados e até participaram de alguma maneira da ação do agir do Espírito na comunidade, que eles sejam renovados ou restaurados para arrependimento. E o que Hebreus 6 está dizendo? Está tratando de uma coisa que é chamado de
apostasia. O que é apostasia? Não é que alguém cometeu uma falha ou cometeu um pecado, porque Tiago vai dizer que todos nós falhamos e pecamos em muitas coisas, né? Porque se a salvação a gente perde assim por qualquer pecado que a gente faz, nós estamos perdidos, né? A salvação vira uma bolinha de ping-pong, ela vai e volta, né? E a coisa não funciona desse jeito. Hebreus, então, está tratando de uma coisa mais séria que é chamada apostasia. O que é apostasia? É a negação da fé. E quando uma pessoa dizia, não, Jesus não é o Senhor, ele não é o Messias, eu não creio mesmo, eu dou as costas e volto para minha vida anterior sem reconhecer a Cristo Jesus. Aí a gente pergunta, será que uma pessoa que chega num ponto desse, ela é salva mesmo, né? Eu acho que a comparação melhor que a gente pode ter é lembrar de Pedro e de Judas, né? Judas andou com Jesus o tempo todo. Ele se perdeu por quê? Porque Deus o lançou fora ou porque ele escolheu, né? Ele tomou a sua decisão, a sua atitude, ele é responsável pelas suas escolhas. Pedro falhou e falhou de maneira absurda, mas ele recebeu a palavra divina e voltou e se arrependeu, né? Então assim, a gente tem que tomar o cuidado, não pense que você pode viver do jeito que você quiser, com as costas dadas para Deus e que vai descansar dizendo, olha, no fim vai dar tudo certo, porque uma vez eu fui na igreja, levantei a mão, eu estou garantido. Olha, a advertência de Hebreus diz, pode ser que você entendeu tudo errado. E não pense, por outro lado também, que se você falha, você perdeu a paciência no trânsito, ou depois falou alguma coisa meio parecida com Isaías, assim, então que Deus vai jogar você fora e não tem mais o que resolver. Não, nós somos salvos pela graça e a bondade de Deus e, portanto, o verdadeiro salvo, realmente nascido de novo e que persevera, esse jamais perderá a salvação. Saião, acho que a coisa estava muito leve aqui, as perguntas elas estavam sendo respondidas muito rapidamente, então o pessoal resolveu apelar, tá? Me fizeram uma pergunta aqui no seguinte tom: o arrebatamento, ele será depois da tribulação, da grande tribulação, ou antes? Olha lá, a tribulação já está chegando por aqui, né? Já estamos enfrentando a tribulação. Olha, Jonatas, para ser bem honesto e sincero com você, a Bíblia não define isso com clareza. Tanto que isso é nítido que a gente tem opiniões diferentes sobre esse assunto, né? Muitas, né? O que para mim parece claro, na minha opinião, é que de alguma maneira a igreja vai enfrentar algum nível de tribulação, né? Então, dentro dessa coisa mais assim comum que a gente tem, a pessoa é pré-tribulacionista, ele é mesotribulacionista ou é pós-tribulacionista, eu acho muito improvável que a igreja suba para a presença de Deus sem enfrentar a tribulação, que é a sua marca, né? Aliás, parece que isso está claro em 2 Tessalonicenses 2, quando o homem do pecado, da iniquidade, vai ser conhecido pela igreja. Então não entendo que a igreja vá sair de cena antes da tribulação. Pode ser que ela não passe pela tribulação inteiramente, mas a tribulação é a marca da igreja verdadeira em todos os momentos da história. Aliás, no canal da EBNU tem mensagem completa sobre isso, o pessoal pode acompanhar aí. É isso aí, tem mais uma pergunta aqui. A igreja anglicana é reformada ou não? Notei que os puritanos tinham muitas diferenças entre eles. Uma pergunta de Irã Carvalho. Olha, a igreja anglicana, ela faz parte do ambiente histórico da reforma, né? Quer dizer, ela rompe com o catolicismo medieval, ela admite, né, uma perspectiva teológica em sintonia com a ideia de que a gente deve admitir a sola escritura, admitir, né, que a salvação se dá em Cristo Jesus. Do ponto de vista ritualístico, porém, ela mantém uma proximidade um pouco maior com a tradição católica e depois, como igreja estatal, né, como acontece em outros ambientes da Europa, vamos dizer assim, acabou faltando um pouco de profundidade de espiritualidade na tradição anglicana. Por isso, dentro da tradição anglicana, e não só, né, nas outras também, surgem movimentos de uma busca de uma espiritualidade mais intensa, e vamos dizer mais genuína. E aí nesse ambiente surge, por exemplo, os puritanos, né? Nesse ambiente depois vai surgir o movimento metodista, né? Então há movimentos que querem caminhar numa direção de uma reforma mais profunda do que o anglicanismo conseguiu.
Tem uma pergunta aqui no nosso chat do YouTube também, Saião. Pergunta seguinte: a Nádia Leal pergunta: na casa do meu pai há muitas moradas. Será que isso seria segundo o galardão de cada um? Ou seriam casas diferentes? Como é que funciona isso? Opa, vamos aí, né? O condomínio celestial, né? Minha casa, minha vida no céu, como é que funciona? Então, na verdade, Jonas, a melhor tradução da palavra que aparece em João 14 não é exatamente casas, né? Tem a ver com os aposentos internos dentro da casa, né? Isso é importante porque... A gente vai morar todo mundo junto. Olha aí. Olha, mas é assim que se faz no mundo semítico. Mundo semítico, né? No mundo judaico, no mundo estender árabe. as tendas, né? Ampliar porque não tem esse negócio que só o papai, mamãe e o filhinho, essa família. Não, é a galera, todo mundo, né? Então é uma família grande, aquilo que a Bíblia vai chamar de clã, né? E o pessoal, todo mundo junto. Então, nesse sentido, a ideia é que a casa do pai tem muitos aposentos, que é uma boa tradução para o termo que está lá, dizendo, Jesus está dizendo o seguinte: olha, pessoal, eu estou indo preparar lugar para vocês, né? Anunciando a realidade da redenção que atingiria a vida futura. E agora nós temos aqui também uma pergunta, de Gênesis. Ixi, lembra ali que aparecem os filhos de Deus e as filhas dos homens? É complicado, hein, Saião? O que quer dizer? Quem são essas filhas dos homens e os filhos de Deus? Pois é, Gênesis. É de Olinda, de 6, Pernambuco. De Pernambuco. Aliás, eu já vi gente até de Ananindeua, no Pará. Precisamos ver direitinho quem é que tá mandando aí. Tem coisa, né? De longe, né? O que Gênesis 6 diz? Gênesis está dizendo pra gente ali que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e escolheram para si aquelas de quem eles mais se agradaram. E, historicamente, as duas maneiras mais comuns de interpretação disso era o seguinte: que os filhos de Deus, aí uma linguagem figurada para falar dos descendentes de Sete, que fica no lugar de Abel, que escolheram as filhas de Caim, as descendentes de Caim, e misturaram, vamos dizer, a geração que conhecia Deus, né, a semente dos que eram conhecedores do Deus, com aqueles que haviam se afastado, e trouxe uma mistura indevida e que causou toda a maldade que deu origem ao dilúvio. Na verdade, isso é um hebraísmo, né? É uma forma de falar de filho de, né? É verdade, mas esse tipo de interpretação não enxerga assim. Eles acham que filho de Sete, filho de Caim, mas isso no texto é muito estranho, esse tipo de coisa, né? Porque filho de Deus, hebraísmo em que sentido? Sentido de força, né? Força, de poder, isso, né? poder, exatamente. Essa que é a ideia. A outra ideia que surgiu é que filho de Deus são os anjos. Mas aí, o Jonathan, você acha que anjo casando com gente dá muito certo? Mas Jesus não fala que não tem? Pois é, não, nem casa, nem se dão em casamento. O forte do anjo não é casar. Pois é. Então fica de olho aqui, esse negócio de anjo casando com gente não vai dar muito certo, né? Então, esse caminho, Suzy, da perspectiva de entender a coisa de modo com esse hebraísmo, faz sentido porque filhos de Deus significa gente poderosa. Então, o que isso provavelmente significa? Quer dizer que eram homens poderosos que deram início aos primeiros haréns. Quando o relacionamento entre homem e mulher não é mais pessoal, não é de formação de família, era uma coisa... A gente vê na Bíblia, né, que Deus cria Adão e Eva, né? Depois você tem lá o Lameque, né, que tem duas mulheres, que é Ada e Zilá. E quando chega no dilúvio, chutou o pau da barraca, né? Derrubou todas as tendas. E aí você rompeu totalmente com Deus. Roraima, tá mais longe. Bem longe. Opa, e eu vi gente que da aclimação. Da aclimação tá aqui do lado. Perto, né? Então vamos ver, você ainda pode mandar aí, tem gente, olha, chegou aqui de Roraima, tem gente de Maceió, manda lá, tal. Vamos aí, um pequeno intervalozinho aí de passagem, você continue mandando, nós estamos em sintonia, a gente volta mais com perguntas e palavras especiais sobre os projetos da IBNU. IBNU. Igreja comprometida com o reino de Deus. Conheça mais da IBNU através das nossas mídias sociais. Siga no Instagram, @IBNU São Paulo. Curta no Facebook, IBNU SP. Siga nosso canal no YouTube, IBNU S Brasil.
Você precisa conhecer a Igreja Batista Nações Unidas IBNU. Uma comunidade saudável para uma cidade melhor. Para um mundo melhor. Uma igreja comprometida com o reino de Deus, sob a liderança do Luiz Saião. Nosso canal no YouTube possui centenas de mensagens, estudos e vídeos com preletores brasileiros e internacionais do mais alto nível. Siga nossas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram. Contribua com os projetos missionários, sociais e humanitários da IBNU. Projetos em comunidades carentes em São Paulo, no Nordeste, na África, na Ásia e América Latina. Uma igreja que abençoa o povo de Deus perseguido e sofrido em vários países no mundo, no leste europeu, na Ásia e na África. Invista no Rota 66 e nos outros projetos de ensino da IBNU. Contribua com a IBNU e que Deus abençoe sua vida. Igreja Batista Nações Unidas. Bradesco, agência 1445, dígito 1. Conta corrente 35400-7. Muito bem, estamos de volta aqui no Espaço Didaquê e agora, veja, a IBNU tem sido o canal de bênção na ação missionária e na ação humanitária. A gente falou do projeto Apiaí, você pode contribuir, você deve contribuir e ser canal de bênção. Mas a IBNU tem feito diferença em lugares muito distantes, lá no leste europeu, na Ásia Central, e agora o meu amigo aqui, pastor Jonatas, vai falar um pouquinho porque ele conheceu essa realidade de perto. Aliás, andou até caminhando pela Tailândia, lá ele rodou para aqueles mundos assim do lado, vamos dizer, da Ásia e da Europa Oriental. E diga, Jonas, fala um pouquinho sobre a necessidade, o que você viu na Ucrânia, na Bielorrússia, em outros lugares aí, e o que a gente tem para dividir com os nossos queridos, e você vai preparando aí as suas perguntas, que teremos ainda um pouquinho mais de tempo no final. Bom, Saião, é realmente uma experiência, para mim tem sido uma experiência muito interessante conhecer esses lugares. Eu só quero dizer que eu não fui sozinho para muitos desses lugares, né? Fui acompanhado, o Saião também esteve comigo em vários desses lugares. Quando a gente fala de leste europeu, por exemplo, a gente às vezes tem essa imagem de que o continente europeu, pelo fato do cristianismo ter proliferado e durante muitos anos ter caminhado por aquele continente, é um continente que não precisa mais de um investimento de missões, de evangelização e tudo mais. Você pega a realidade da Ucrânia e dos países da antiga cortina de ferro, são lugares onde o evangelho ele está muito deficitário, muito fraco, porque existe uma espécie de religiosidade estatal, vamos dizer assim, né? Não a adoração ao Estado, mas uma igreja que é a igreja que era permitida na época do comunismo, e quando cai essa cortina, essa igreja, ela é muito interessante, porque a gente teve uma conversa com um dos missionários nossos e ele falava sobre assim, a igreja, ela estava tão acostumada a receber investimentos de fora que ela não se preocupou em expandir, em crescer as suas fronteiras. Então as pessoas das igrejas nesse período não desaprenderam, vamos dizer assim, a formar discípulos, a evangelizar. E a realidade dessas igrejas hoje é que a nova geração, uma geração que nasceu aí depois do final do período da União Soviética e tudo mais, essa geração jovem, ela tá uma geração bastante secularizada. Então eles não têm tanto envolvimento assim com a espiritualidade, com a leitura bíblica, com conhecimentos da história da igreja do país deles, por exemplo. Então nós vemos igrejas pequenas, igrejas que têm muita dificuldade em convencer as novas gerações a respeito da necessidade de arrependimento e de conversão dos seus caminhos. São igrejas muitas vezes assim, de pessoas, na verdade, sociedades jovens muitas vezes que não têm interesse nenhum no evangelho, e igrejas pequenas que têm tido agora esse despertar, né? Eu achei interessante quando o nosso missionário falava que, pelo fato de, logo que acabou o período soviético, as igrejas mais ocidentais, ou seja, dos continentes americanos e tudo, investiram muito naqueles ambientes. O que ele falou assim, parece que as igrejas ficaram mal acostumadas, porque sempre havia gente de fora vindo aqui, sempre havia gente fazendo trabalhos, e a igreja em si só ficava assistindo.
Então hoje o que a gente tem feito nesses países? Nós temos levado, além existem situações de necessidade financeira, né? Existem muitas pessoas lá ainda passando por dificuldades. Não é porque é Europa, e quando você pensa em Europa, você pensa talvez num país como França, como Inglaterra, como Holanda, Alemanha. Os países do leste europeu não têm a mesma economia. Eles passam uma outra realidade. E lá o frio é frio mesmo, né? A gente pegou frio lá tinha sido o maior frio até um dia que eu inventei de cruzar os Andes. Aí eu peguei o maior frio da minha vida. Mas lá era menos 6 graus, assim. Mas com vento, né? E com vento, era um lá negócio congelado. A gente andou em cima, andamos pelas águas, não foi? Pois Nós é. temos uma foto andando sobre as águas. Muita fé. E aí, assim, além dessa necessidade financeira que muitos deles têm, tem essa necessidade de reaprender o valor do evangelho e como passar esse evangelho para frente. Então nós temos ido muitas vezes lá para fazer cursos bíblicos. Já tivemos alguns congressos com pastores locais e pastores que é impressionante a sede, a avidez deles que eles têm de conhecer e de aprender sobre a palavra de Deus. A gente fala 6, 8 horas seguidas e eles querem mais. Eles não querem, eles querem sempre mais. Excelente, obrigado, Jonatas. E você vê, a IBNU tem apoiado, e Jonatas falou aqui, mas ele falou, né, da Ucrânia. Na verdade, a Ucrânia é um país de base, de onde a partir dali a gente abençoa muitos da Europa Oriental e até na Ásia Central, onde o evangelho de fato tem muita limitação pelo contexto. Então eu convido você essa semana a orar por esse ambiente. E se você quiser fazer parte, quiser contribuir, ajudar a IBNU na sua caminhada missionária, você é bem-vindo e venha fazer parte também. Mas eu acho que temos aí perguntas mais pela frente. Tem questões faltam, aí, viu? Tá sobrando aqui. Já vamos ter que anunciar quem são os ganhadores aí dos presentes. Vamos lá, quais são as perguntas? Gostaria de entender a passagem que Esaú vendeu a primogenitura. Se Deus já havia dito que o menor reinaria, no caso de Jacó, né? A mãe dele não pecou? Pecou? Como é que acontece isso aí? Então, a gente tem que ver que o relato... Que ela protegeu Jacó, né? O relato bíblico vai dizer pra gente a coisa, como se a gente pudesse ver as coisas com lentes diferentes, né? Então, o que acontece? A pergunta é, será que o mundo das decisões humanas, com seus equívocos, atrapalham a ação soberana e o plano de Deus na história? A resposta da Bíblia, não, né? O fato de estar escrito no texto que Deus tinha dito que isso haveria de acontecer não significa, e você sabe muito bem disso, que todo mundo tinha levado isso muito a sério e estava mantendo isso na memória. Isso tinha sido dito e isso tinha ficado lá para trás. No caminhar do dia a dia, as pessoas resolveram tomar as suas decisões. E Esaú tomou a decisão equivocada e errada. Na hora da dificuldade ali, né, a gente vê como a Rebeca resolve dar uma atenção maior, porque a família era meio dividida. Então a gente vai descobrir que a maneira como as coisas acontecem, veja bem, a atitude de Jacó não é a mais recomendável. A atitude da mãe não é mais recomendável. De Esaú dispensa comentário, e o único que sobra no meio dessas coisas sem poder ver nada direito é o nosso querido Isaac, que entra no meio da confusão. E o que o texto mostra pra gente? Que mesmo os descaminhos humanos, que não entendem a proposta de Deus e agem de maneira equivocada, são incapazes de impedir a ação de Deus na história, que abençoa Jacó não por aquilo que ele era, nem por aquilo que ele foi, mas apesar do que ele foi, do que ele era. Tem mais uma pergunta aqui que envolve agora questões denominacionais. Isso, essa é a nossa última, hein? Vamos lá, tá adiantado. Então a pergunta é sobre arminianismo e calvinismo. Opa. No caso, nós somos uma igreja de confissão batista. Eles perguntam como é que nós evitamos esse tipo de discussão no meio das igrejas que tem se formado aí. Olha, Jonatas, é o seguinte, será que a gente deve entrar numa polêmica? Às vezes sim. Se a polêmica envolver algo muito sério, né? Se você vai ver que isso envolve salvar a vida de uma pessoa, se você vê que isso envolve uma questão fundamental de uma verdade de Deus inegociável, aí sim. Mas tem coisas que
A gente sabe, vamos dizer assim, que tem os dois lados da moeda, né? É aquele negócio, duas paralelas se encontram no infinito, né? Nenhum trem caminha, né, em cima de uma linha só. Então é verdade na Bíblia que Deus é soberano e que Ele é o Senhor da história e que Ele tem todo o tempo e o destino de tudo nas suas mãos. Mas de uma maneira que a gente não consegue entender, porque a nossa cabeça é 1.0, né? Não recebeu o upgrade ainda. Deus ao mesmo tempo nos dá liberdade e nós somos responsáveis. Se ninguém fosse responsável pelas suas escolhas, ninguém seria culpável de nada. Então nós escolhemos. Quando alguém crê em Cristo, o que acontece? É a pessoa que acredita e decide, ou é Deus que mexe no coração, o Espírito? São as duas coisas. Exato. Então o que acontece? Eu vou dizer a verdade. Posso dizer um negócio mais complicado aqui? Por favor. Só lembra do tempo, que Vamos a gente lá. não vai conseguir. Porque é o seguinte, tem gente que defende tanto a soberania de Deus que se ele realmente levar isso às últimas consequências e ele olhar para um indivíduo que é arminiano, ele vai pensar, o cara é assim porque Deus determinou e predestinou, né? Não precisa esquentar a cabeça com ele. Não precisa ficar brigando, né? Se o sujeito é tão arminiano e vai olhar para o cara calvinista e falar assim, o cara é assim porque ele escolheu. Então eles não deveriam estar entrando em conflito se eles acreditam nas suas pressuposições. Então eu acho que esse debate ele tem o seu lugar, mas ele é desnecessário no nível de conflito que algumas pessoas estão colocando, tá? Então, assim, é mais importante aquilo que nos une do que aquilo que nos diferencia nesse aspecto. Deus é soberano, nós somos responsáveis e que Ele nos abençoe a entender essa realidade de modo tão especial. Mas vamos lá, né, continuar aí no momento final. Precisamos saber aí, não sei, Jonatas Suzy, quem é que tá aí no... Eu não sei quantas pessoas enviaram para o telefone que nós passamos, o telefone da conexão, aqui no nosso canal do YouTube. A pessoa, eu acho que mais distante é a nossa querida Cecília, que lá de Boa Vista, Roraima. Boa Vista, Roraima. Atenção, né? Até agora, né? A gente vai fazer o seguinte: nesse momento a gente declara a Cecília a vencedora de Roraima. Se aparecer alguém ainda até o final que diga, olha, eu tô aqui, né, do lado de lá da Guiana. Tô em Benjamin Constant, alguma coisa assim, a gente manda uma segunda Bíblia, né, pra garantir. Mas a Cecília, já palmas pra ela, vai pra Roraima. E quem tá mais próximo aí? Mais próximo que eu vi até agora é a Daniele, né? Da aclimação, aqui do lado. Muito bem, ninguém... alguém disse que tem gente da igreja Taian participando aqui, o Daniel mandou essa mensagem, mas a gente não tem nome, ninguém especificamente aí, e queremos dar o nosso abraço pra gente. A Cecília já tá agradecendo aqui. Só lembrar, Cecília, para você enviar uma mensagem para o telefone que nós passamos, o telefone da conexão, para você poder passar as informações direitinho, tá? Pra gente poder enviar a Bíblia para você. Isso, e o pessoal aí, a gente agradece o pessoal de Angola, de Portugal. Ananindeua, Pará. Isso é perto de Belém, no Pará. De Belém do Pará. Isso. Mas ainda assim, Boa Vista é mais longe. Mais distante. Pessoal, temos somente 2 minutos aí. Então nós queremos agradecer de coração a sua sintonia. Aliás, nós estamos começando hoje a festa de Sukkot, festa de tabernáculos, dentro do calendário bíblico que é tão respeitado e valorizado pelos judeus até hoje. Você quer entender mais sobre isso? No próximo domingo, 10 da manhã, na nossa celebração da IBNU, você pode entrar no nosso canal, você deve aí seguir as nossas redes sociais e vamos estar em sintonia e contribua conosco. Deus abençoe, um grande abraço. Suzy e Jonatas podem dar também as suas despedidas e que o Senhor nos abençoe. Um abraço a todos os nossos queridos ouvintes, tenham uma semana excelente, não percam realmente no domingo, tá muito especial, tá? Deus os abençoe. Só para falar, o nosso canal, que para quem não sabe, é IBNews com S no meio, tá? Brasil, IBNews Brasil, tá? Então, Deus abençoe vocês. Nós nos encontramos no final de semana, domingo, às 10 da manhã na celebração, mas nós temos estudos especiais no sábado, às 19 horas, hebraico e mentalidade bíblica, às 16 horas do domingo, teologia da missão e contexto histórico do Novo Testamento, às 19 horas domingo.